O jogo foi ruim, como tem sido vários jogos. Supercopa foi também outro jogo péssimo. Aquele em Belo Horizonte foi péssimo. Ontem foi péssimo de jogo. De novo, como o Palmeiras 0, Flamengo 0, foi péssimo. Aliás, jogos péssimos têm sido uma rotina. Né? E muito se exalta a competitividade do Palmeiras e pouco se fala de jogos péssimos, jogos, não do Palmeiras, mas do jogo em si, nos quais o bicampeão brasileiro está inserido. Cobramos muito pouco qualidade do jogo. Qualidade do jogo é um pouco de vontade de ganhar, sabe? O lance mais emocionante foi um chute peteleco do Lázaro que foi tirado pelo Alisson. Que se chuta com vontade, com força, faz o gol. Não tem hálito ninguém que tire aquela bola. Eu estou fraquinho, sozinho, estou fraquinho, É, o Lázaro, aí isso. o Alisson tirou. Foi o lance mais emocionante do jogo. Aquilo ali. É muito pouco, né? Estou falando, gente, do campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, contra o campeão da Copa do Brasil. Domingo vimos o quê? O Fluminense. Gostaram do Fluminense? É o campeão da Libertadores. E o Flamengo, que perdeu pro Botafogo, que é o time mais caro das Américas. São esses elencos aí, esses times que protagonizam jogos ruins, vários jogos ruins, com muita tolerância da torcida na mídia. Muita tolerância. Não, que é brigado, que não sei o quê, tem pegadas de Libertadores. O cacete, jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim. Mais um jogo ruim. A gente está acostumado a ver jogo ruim e aceitando jogo ruim. E não cobramos dos artistas do espetáculo, inclusive dos treinadores, que hoje também são artistas, né? Um pouco mais de, sabe, de futebol, de desejo pela vitória, de agressividade. Quando o time sobe a marcação um pouquinho e começa a dominar, olha, tal time está dominando, é um momento que. É muito pouco, gente, é muito pouco. Esses caras têm que oferecer mais. Mais uma pelada, mais um jogo fraco entre vários outros. Né? E alguns jogos você vê algumas equipes jogando muito mal. No caso, Botafogo contra o Flamengo, ridículo. Fluminense contra o Corinthians, patético. Né? Agora, o jogo de ontem foi muito ruim. Como o Supercopa foi ruim. Mudou o técnico de São Paulo e continua fazendo jogo ruim. Ah, que ninguém quer perder, não sei o quê. Eles ficam arrumando várias muletas. Como se não bastassem as muletas dos técnicos, como aquela coisa de saber sofrer. Sabe, saber sofrer, futebol masoquista, né? Eu sei sofrer. Ai, que delícia, né? Eu sei sofrer. Ou então, não, o time joga assim porque o técnico está defendendo o emprego. É o que eu sempre falo. Técnico de futebol que defende o emprego, o time jogando mal, é o único profissional da face da terra, na face da terra, que, para defender o próprio emprego, produz menos. Faz um trabalho inferior. Normalmente você tem que fazer um trabalho melhor para você se manter no emprego ou ganhar uma promoção, né? Para você se destacar. O técnico não, o time joga feio porque ele está defendendo o emprego. Então o que, que vale mais, o futebol, o time ou o emprego desse cara? É o emprego desse cara. São tantas muletas, e isso está se repetindo. Mais um jogo ruim entre vários jogos ruins, com 55 mil pessoas no estádio. Será que elas não mereciam um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de futebol? Né? Enfim, Foi, a tolerância foi, excessiva, na minha opinião, com esse nível de espetáculo. foi o recorde de público do São Paulo no Morumbi ontem, bateu inclusive o jogo também que empataram em 1-1, aquele jogo da confusão lá no Campeonato Paulista. Eu sabia que o Mauro ia achar isso, porque ele sempre tem achado isso sobre jogos. O Mauro é absolutamente rigoroso com o nível de futebol bem jogado e tudo mais. Eu fui no jogo, eu não achei o jogo ruim. Achei um jogo tenso, mas não achei o jogo ruim. Claro que, todo mundo sabe, claro que eu estava envolvido emocionalmente na partida. Talvez quem não estivesse não tão. O que você achou do jogo, Danilo? Daqui a pouco eu dou a parcial aqui do da nossa enquete. Eu entendo o critério do Mauro, mas eu também tô mais com você. Acho que não achei o jogo tão. Achei o primeiro tempo foi muito ruim, mas o segundo tempo achei que melhorou. De fato, um jogo tenso. Mas eu achei que no segundo tempo a gente teve algumas mudanças interessantes dos dois técnicos. No Palmeiras, no começo, nos 20 primeiros minutos ali do segundo tempo, o Palmeiras pressionou bastante o São Paulo, a ponto de colocar o São Paulo para jogar no contra-ataque dentro do Morumbi, com o Murilo saindo mais, tendo praticamente virado um líbero ali, às vezes até um camisa 10. Tinha vezes que o Murilo estava armando pelo fato do Abel ter percebido que o Caleri estava sendo perseguido pelo Gomes e o André Silva praticamente ali não estava numa jornada tão boa como esteve nos últimos jogos. Então o Abel liberou o Murilo, o Palmeiras conseguiu encurralar o São Paulo por 15, 20 minutos. E aí o São Paulo passou a jogar no contra-ataque dentro do Morumbi e eu achei essa mudança interessante. Tanto que o Zubeldia colocou o Ferreirinha. E aí, a partir da entrada do Ferreirinha, o São Paulo começa a levar mais perigo por ali. Depois de um lance, um três dedos invocado do Michel Araújo, o São Paulo responde com uma bola na trave do Caleri. É verdade, não foi um jogo de grandes chances, em que os goleiros trabalharam bastante, mas eu achei um jogo tenso e um jogo de Palmeiras e São Paulo num nível aceitável.
Eu concordo, eu entendo quando o Mauro fala que a gente pode exigir mais dos times, especialmente do Palmeiras, do Flamengo, mas quando eu vejo um Palmeiras e São Paulo no Morumbi, com 50 e poucas mil pessoas, com vários fatores externos, essa questão da briga que a gente tem do Abel, teve a lesão do Pablo Maia um dia antes do jogo, então eu acho que, considerando isso, dá para achar aceitável. O ideal seria o quê? Um jogo mais bonito, assim como o Palmeiras e Flamengo. Mas quando eu vejo um Palmeiras e Flamengo também, eu vejo um critério, uma questão de decisão, uma questão dos caras não quererem perder ponto um para o outro. Isso é legal? Não, isso afeta o espetáculo. Mas eu acho que faz parte da competitividade do Campeonato Brasileiro. Mas não faz parte da competitividade da Premier League. Não faz parte dos jogos da Champions League. A gente está tolerando isso, Dali. Desculpa, mas isso aí que você acabou de falar, na minha opinião, é tolerância com a mediocridade. Nós ficamos dando desculpinhas para todas essas porcarias de jogos. Olha, ontem, por exemplo, eu até escrevi no meu blog, estou pegando os números aqui. Ó. Domingo, o Flamengo não chutou no gol do Botafogo. Tá? Ontem, o São Paulo acertou uma vez na direção do gol. No Allianz Parque, o Palmeiras também só mandou uma bola na direção do gol do Flamengo. O Fluminense tomou de 3-0, teve 69% de posse de bola, 2 bolas chutadas no gol do Corinthians, tomou 3. Cara, os caras nem no gol chutam. Os caras não chutam nem no gol. Isso é o mínimo, porra. O cara entrar em campo, eu tenho o Rony, eu tenho os garotos, eu tenho o Hendrick, eu tenho o Flaco, eu tenho o Caleri, eu tenho o Luciano, eu tenho o Rames, eu tenho... Enfim, eu tenho essa turma. Eu não chuto uma maldita bola no gol. Eu tenho o Pedro, eu tenho o Arrascaeta, eu não chuto o De La Cruz, eu não chuto uma bola na casinha. Cara, isso é muito pouco. É muito pouco. E eles fazem isso sistematicamente. Os boleiros, os técnicos, mas não sei o quê, porque o jogo é difícil. Porra, Liverpool e City, Real Madrid e Bayern hoje, são jogos difíceis, vale uma vaga na final da Liga dos Campeões, cara. E cada um à sua maneira, tanto que a gente criticou, eu critiquei bastante a conduta do Real Madrid, mesmo se classificando. Jogou que nem um time pequeno, escapou, sabe lá como, com as calças na mão. O Real Madrid tem uma mística, tem um pacto com sei lá o quê, né? Mas aquilo ali é muito pouco também. E a gente tem que, acho que, bater mais nessa tecla, porque está muito fácil. Você vai lá com 55 mil pessoas, nenhum compromisso. Não é jogar bonito, é desejar a vitória, é finalizar contra o gol adversário, ter uma estratégia não só para se defender, mas também para agredir. Então, assim, os técnicos sempre vão rebater esse tipo de argumento que eu estou apresentando com essas coisas. Não, porque o jogo, porque eu não posso perder. Não, eu posso ganhar, cara. Eu posso ganhar. Não posso perder, eu posso ganhar. O Palmeiras já ganhou várias vezes na casa do São Paulo. Poderia ganhar de novo. Aí, como o primeiro tempo é péssimo, o segundo muda um pouquinho, a gente parte de um parâmetro, de uma régua, lá embaixo. Melhorou um pouco, sim, porque o que era pior, era difícil ficar pior que aquilo. Qualquer melhora parece uma coisa de outro mundo. Entendeu? Eu acho assim que a gente está no momento que os jogos ruins estão se avolumando. Ou atuações, quando são dos dois times, de times dos quais a gente deveria esperar, mas muito fracas. Um time não chutar uma bola no gol. São Paulo jogar em casa, acertar uma bola na direção do gol. O Zubeldia está satisfeito com isso? Se tiver, pelo amor de Deus, Zubeldia, para com isso. Como é que fala mesmo? Era carpinizado? Quem está zubeusidiado? Eu não sei como é que fala isso. O senhor não deve saber. Deve ser isso. Assim a galera vai se desubeusidiar. Pior que ontem, Mauro, a torcida ficou meio adorou. A boa parte da torcida gostou bastante do que o Zubeldia fez, gostou, não, temos um técnico, agora vai, e tudo mais, tal. Vou fazer uma inversão, Felipe, pro Danilo. O que você achou do Zubeldia no jogo de ontem, Danilo? É só um contraponto, eu entendo também, eu acho que assim, o Palmeiras, o Flamengo, eles têm que jogar melhor, mas quando a gente olha num contexto de todo o campeonato, de tudo que a gente tem por aqui, os jogadores, obviamente que eu sei que o Mauro não está pedindo o mesmo nível técnico, porque os jogadores são completamente diferentes, mas todo o ambiente que cerca o Brasileirão e que cerca a Premier League, que cerca a Champions League é diferente. Na Champions League, aliás, a fase de grupos, eu vi vários jogos de dormir no sofá naquele pós-almoço. É péssima. Fase de grupos é péssima, é política, cheio de timeco. É igual a Libertadores. O Platini acabou com aquilo. Também. Pois é. Então, assim, a gente tem, claro, eu gostaria também de ver um nível melhor, mas eu acho que tem um monte de coisas assim. Nível de pressão em cima dos treinadores, qualidade do gramado, qualidade do treinamento, qualidade do calendário,
no calendário até, a gente vê, olhando para os vizinhos aqui, até na Argentina os caras conseguem agendar jogos melhores para favorecer os times que estão nas competições continentais. Lá na Inglaterra, o City está com um asterisco faz não sei quantas rodadas na Premier League para poder ter mais folga nas outras competições também. Então eu acho que assim, eu entendo o nível de exigência, mas também se a gente colocar sempre a comparação com a Premier e com a Champions, a gente sempre vai estar frustrado e sempre achando uma porcaria. Mais uma vez, o Palmeiras e o São Paulo poderiam ter jogado melhor, o Palmeiras e o Flamengo poderiam ter jogado melhor, mas eu acho que tem que encontrar esse meio do caminho aí, Mauro. Mas eu concordo que não é o melhor, a gente já viu outros jogos muito melhores, assim, do próprio Palmeiras, do Flamengo no ano passado, até do Botafogo na fase boa no ano passado. Enfim, eu acho que sim, pode melhorar, mas eu entendo dentro das circunstâncias que a gente tem no Brasil quando a gente vê esse tipo de jogo. Bom, em relação ao Zubeldia... Só um instantinho, eu não estou dizendo que tem que ter o nível de futebol da Premier League, eu não sou louco. Sim, mas você pode se mirar na ambição pela vitória que a gente vê em times lá na Europa. Dentro da nossa realidade, esses times... Porque também você não está enfrentando o Manchester City, você está enfrentando o São Paulo, você está enfrentando o Palmeiras, o Flamengo. Não são o City, o Real Madrid, o Bayern de Munique, não são o PSG do Mbappé, o demônio que está em campo amanhã, um cara que quase ganha uma Copa do Mundo, quase que sozinho. Quer dizer, você não está lidando com esses caras. Mas dentro da nossa realidade, pelo menos o desejo de vencer, de ganhar o jogo, chutar a bola no gol. Eu vou ter uma estratégia que eu vou chutar 7 bolas. O Nova Iguaçu chutou 12 bolas no gol do Vasco, lembra? O Nova Iguaçu, o Vasco é uma porcaria, não sei o quê, time péssimo do Vasco, mas sabe, caramba, não é possível. Sabe que os times não têm uma ambiçãozinha pela vitória. O empate parece que vale 3 pontos para esses caras. Sabe, ele é saudado, é festejado. O que eu questiono é a tolerância com isso. A gente tolera, a gente acha que não. Isso faz parte para eles. Para a gente é ruim, para o torcedor é ruim. Dá para ser melhor. Tem que ser melhor. É o que eu penso, pelo menos. Desculpa, só para não mudar de assunto, não quero dar a palavra final, mas não quero que tenha. Gostaria que tivesse, mas eu sei que não dá para ter o nível de jogo dos caras. Mas o mínimo de ambição dá para ter. E acho que esses professores devem ser mais cobrados. Todos eles, sem exceção. Diga, Danilo. Não, sobre o Zubeldia, eu achei interessante. Primeiro, ele voltou a escalar os 3 zagueiros. Isso eu acho que acabou isolando bastante o Flaco e o Endrick ali. Os dois estavam numa noite bastante discreta, para dizer o mínimo. Aliás, o Endrick deslocado pela esquerda, assim, não rende. Isso aí, inclusive, acho que o Abel precisa ser cobrado em relação a isso. O Zubeldia também eu achei interessante o movimento do Ferreirinha, como eu disse, nessa questão. Lembrando, com 15 minutos, o Zubeldia e o Abel Ferreira, deixa eu fechar aqui, o Zubeldia e o Abel Ferreira já estavam sendo alertados e cobrados ali pelos juízes. Os dois estavam fazendo revezamento, como lembra o nosso amigo Arnaldo Ribeiro, revezamento de reclamações dos auxiliares. Os dois tiveram auxiliares amarelados. Para mim, o Zubeldia entendeu rápido que é o clássico. Ele estava ali bem empilhado na beira do gramado. Depois de um momento no segundo tempo, ele acalmou, sentou, assistiu o jogo. Mas eu gostei dos movimentos do Zubeldia. Acho que ele está entendendo rápido o que é o São Paulo, aproveitando também aquela mudança do que é quando você muda o comando técnico, né? Os jogadores estavam com muito mais vontade. Mais uma vez, o Caleri ontem correu até não poder mais. E, aliás, Tironi, a gente precisa falar disso depois, mas ele mesmo morto, o Caleri estava correndo mais que o Rames, que entrou no banco nos últimos 10 minutos, pelo amor de Deus. Mas, em geral, achei que o Zubeldia entendeu bem, considerando que ele está aí há menos de 15 dias no São Paulo, e jogou e não teve vergonha, mais uma vez, não teve vergonha de no segundo tempo, ali enquanto o Palmeiras foi bem melhor nos 20 primeiros minutos, de jogar no contra-ataque, que, aliás, é um jeito que o Zubeldia gosta de armar times deles em alguns momentos, especialmente com os pontinhas externos desequilibrantes, como diria o Tite, o Tironi. O externo Ferreirinha entrou bem. Eu achei também que as substituições dele foram quase todas corretas. Eu achei que ele fez tudo certo nas mudanças. O Rames que não, né? Exceto o Rames, que é um caso à parte. E aí, para quem está no estádio, no caso eu estava no estádio, tem uma diferença. Ele parece que parece o jogo do Zico, quando aqueles jogadores os mais antigos lá, mais veteranos, entram em campo, é uma diferença muito grande. Estava todo mundo morto em campo já, porque o jogo estava muito pegado. O Rames entrou, parecia que ele estava mais cansado que todo mundo. Realmente é um negócio impressionante. E outra coisa que eu destaco é como o Gustavo Gomes sofre com o Caleri, né? Sempre. É impressionante. O Caleri incomoda demais o Gustavo Gomes.
Eles fizeram uma perseguição praticamente individual, né? O Gustavo Gomes, onde o Caleri ia, o Gustavo Gomes ia atrás. Eles fizeram um Isso, duelo é o tempo verdade. inteiro, deixando a mãozinha no outro ali. O duelo o tempo inteiro, é verdade.